Direitos autorais. As leis de direitos autorais também se aplicam aos filmes exibidos nos cinemas. Isso inclui os direitos dos produtores, diretores, escritores e outros profissionais envolvidos na criação do filme. Os filmes exibidos em cinemas estão sujeitos a direitos autorais, que concedem aos criadores do filme, produtores, diretores, roteiristas, etc., o direito exclusivo de exibição pública de sua obra. Isso significa que os cinemas devem obter permissão para exibir filmes e geralmente pagam uma taxa de licença aos detentores dos direitos autorais. Os cinemas geralmente obtêm os direitos de exibição pública de filmes por meio de licenciamento com distribuidoras ou empresas de produção cinematográfica. Esses acordos de licenciamento especificam os termos e condições para a exibição do filme, incluindo a duração da exibição, o território geográfico e as taxas de licença. As exibições de filmes em cinema são consideradas exibições públicas pagas, o que significa que os espectadores pagam por ingressos para assistir aos filmes. Os cinemas devem garantir que possuam os direitos adequados para exibir cada filme e que todas as taxas de licença sejam pagas aos detentores dos direitos autorais. Os cinemas também são responsáveis por proteger os filmes contra a pirataria e a cópia não autorizada. Isso inclui medidas de segurança, como a proibição de gravação durante as exibições e a implementação de tecnologias anti-pirataria. Os direitos autorais dos filmes geralmente têm uma duração específica, após a qual o filme entra em domínio público e pode ser exibido sem a necessidade de permissão ou pagamento de taxas. A duração dos direitos autorais varia de acordo com as leis de cada país, mas geralmente é de várias décadas após a morte do último criador envolvido no filme. Para filmes exibidos em cinemas em países estrangeiros, os cinemas devem garantir que possuam os direitos de distribuição internacional ou que obtenham permissão específica dos detentores dos direitos autorais para exibir o filme, em suas instalações. Os cinemas também devem estar cientes dos direitos autorais relacionados à publicidade e promoção dos filmes que exibem. Isso inclui materiais promocionais como trailers, posteres, imagens e clipes de filmes, que estão sujeitos a direitos autorais e podem exigir permissão para uso. Muitos filmes incluem músicas e trilhas sonoras originais que também estão sujeitas a direitos autorais separados dos do próprio filme. Os cinemas devem garantir que possuam os direitos adequados para exibir e reproduzir essas músicas durante as exibições dos filmes. Além das exibições regulares de filmes, os cinemas também podem realizar transmissões ao vivo de eventos especiais, como óperas, concertos ou transmissões esportivas. Nesses casos, os cinemas devem obter permissão dos detentores dos direitos autorais para exibir o conteúdo ao vivo. Os contratos de distribuição entre os cinemas e os distribuidores de filmes geralmente detalham os termos relacionados aos direitos autorais, incluindo as obrigações do cinema em relação ao pagamento de taxas de licença, proteção contra pirataria e uso adequado do material promocional. Além dos direitos autorais dos produtores e detentores dos direitos dos filmes, os cinemas também devem respeitar os direitos dos artistas e criadores envolvidos na produção do filme, como os direitos dos atores, diretores de arte e equipe técnica. Os cinemas devem estar cientes das leis de direitos autorais específicas de sua jurisdição local, que podem variar em termos de prazos de proteção, limitações e exceções aos direitos autorais, e procedimentos para a resolução de disputas relacionadas aos direitos autorais.
Considerar esses aspectos dos direitos autorais é crucial para que os cinemas operem dentro da legalidade e respeitem os direitos dos criadores e detentores dos direitos autorais dos filmes que exibem.